Oi, esse é o Fenô na Rede Convida e estamos hoje aqui com a honra de receber a professora doutora Ana Maria Feijó. Ana, você poderia se apresentar para nós, por favor? Sim, com certeza. Então, meu nome é Ana Maria Lopes Calvo de Feijó, trabalho como professora adjunta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e lá eu desenvolvo duas pesquisas. Uma pesquisa onde a gente defende a ideia de que se construa um núcleo de atendimento clínico a pessoas que pensam em suicídio, e a outra pesquisa que pensa a clínica psicológica numa perspectiva fenomenológica existencial. Com relação ao suicídio, então, o que a gente pretende é chegar a elementos da clínica, né, elementos que possam ser trabalhados na clínica. E na outra pesquisa sobre a clínica fenomenológica existencial, a gente atualmente desenvolve alguns temas, como a ideia da importância da paciência na relação terapêutica, a importância da adição, que significa que, no mínimo, o psicoterapeuta tem que conhecer as determinações do nosso tempo e, por fim, né, a importância da medida existencial, que deve ser conquistada, dentro da nossa perspectiva, na própria relação terapêutica. Prazer e uma honra recebê-la aqui. Ana, desses temas todos que você vem estudando e contribuindo tanto para a formação, né, do psicólogo e da psicóloga que se propõe a trabalhar com a fenomenologia existencial, qual dos temas tem sido mais importante e mais tenso e intenso na sua prática e no seu ensinar? O tema mais importante hoje, e não só para mim, mas pela relevância que ele está tomando dentro do social, da sociedade como um todo. Então, digamos assim, um tema que tem bastante inserção social é o do suicídio. Mesmo porque a nossa proposta não é só estudar os percentuais, os perfis, o potencial, os sinais do suicídio, mas é uma prática clínica com pessoas que pensam em suicídio ou que estão na iminência de cometerem suicídio. Então, nessa perspectiva, a gente trabalha com suicídios em situação. Então, a pessoa que vai se jogar do 12º andar, então quer cometer um suicídio por fenestração e que a gente tem uma atuação clínica no local. Nós também trabalhamos não só na UERJ, né, mas trabalhamos também no metrô, quando pessoas também estão na iminência de se jogar, ou que se jogaram, e aí a gente atende os familiares e o entorno, né, os amigos de trabalho. Então a gente trabalha assim em situação de suicídio. E também trabalhamos em prevenção e em pós-venção. E esse trabalho vem se desenvolvendo em um projeto que eu construí e foi aprovado no cientista do nosso estado, FAPERJ. Então ele é financiado pela FAPERJ, em que a gente tem que trabalhar com pré e pós-venção nas instituições de ensino médio das escolas do estado. E esse trabalho tem sido fantástico, mesmo porque tem evitado que pessoas cometam suicídio. Muito bonito e muito importante. Muito importante em tempos atuais. Você poderia contar para a gente brevemente, Ana, a contribuição da fenomenologia existencial nessas reflexões e ações, por favor? Sim. Sem dúvida, a fenomenologia foi fundamental, porque só por meio do conhecimento da fenomenologia é que nós pudemos, no primeiro momento, suspender tudo que se diz sobre suicídio, todas as teorias, toda a ideia de perfil, que, a meu ver, muito mais estigmatiza as pessoas do que propicia as pessoas se libertarem da questão que, naquele momento, é a questão existencial deles. Isso foi fundamental, tanto que as pessoas dizem assim, mas a forma como vocês trabalham com o suicídio não é a forma com que comumente se trabalha. As pessoas podem até estar ali criticando o nosso trabalho, mas a gente vê nisso um elogio. E eu só pude fazer essas suspensões
na medida em que eu estava de posse de um modo de pensar fenomenológico. Senão, não teria feito e tenderia a tomar as verdades que se estabelecem, como, por exemplo, existe um perfil, existem indícios. Se os indícios não foram vistos, quem estava perto estava distante, não estava prestando atenção. Eu entendo que isso muito mais culpabiliza, ou seja, a pessoa, por exemplo, uma mãe que perde um filho, ela já tem a dor da perda, por suicídio, né? Já tem a dor da perda. E ainda, além dessa dor, ela tem a dor da culpa, porque o que se diz é assim, você não percebeu os indícios, mas todo suicídio, toda pessoa que comete suicídio, dá sinais, você não viu os sinais, e isso muito mais, faz doer do que faz, de alguma forma, transformar o luto em saudade. E a nossa grande perspectiva no caráter de pós-venção, então que se fala de atendimentos aos sobreviventes, então são os familiares, amigos, o entorno daquele que cometeu suicídio. O que vai acontecer é que eles vão sentir a culpa, vai se estabelecer, a gente cauteriza a culpa e trabalha de modo a poder transformar o luto em saudade. Saudade que, ao mesmo tempo que traz a dor por estar longe, também traz a alegria de poder lembrar. Importantíssimo. E pelo que você está contando, pode ser libertador. Sim. Não se ater e suspender as categorias prévias para que aquela dor, aquela situação emerja do jeito que ela veio e que a pessoa possa lidar com isso sem ficar presa à culpa, à categoria de culpado, à categoria de displicência, negligência, culpa, revolta. Sim. Muitas vezes os sobreviventes ficam muito indignados, muito revoltados com o fato da pessoa ter feito aquilo com eles, quer dizer, a expressão deles é como fulano fez isso comigo. Então a gente vê aí um ressentimento. E aí a gente também trabalha no sentido de que apareça para a pessoa que a questão era tão da pessoa, que naquele momento o outro não pôde estar na vida dele como ele gostaria que estivesse. O outro não pôde fazer por ele. Não pôde se preocupar com ele, porque a questão era muito particular. E tem sido um trabalho legal. Hoje a gente tem trabalhado nas escolas. A nossa pesquisa é uma pesquisa de intervenção, quer dizer, a gente, ao mesmo tempo que a gente pesquisa, a gente atua, né? Dada assim, a urgência em que se necessita trabalhar, o número de suicídios tem aumentado muito e agora a frequência tem sido maior em grupos de jovens, entre 14 e 29 anos. E a gente não pode esperar fazer a pesquisa para depois atuar. E a gente atua em três níveis, assim, em 3 etapas, ou em 3 segmentos, porque elas não são obrigatórias, não é obrigatório que uma tenha ocorrido para que a outra possa ocorrer. Então a gente trabalha com uma etapa informativa, o momento, né, mas que não é sucessivo, nem, enfim, necessário que um ocorra para que ocorra o outro. Um que nós chamamos a etapa mobilizadora, catártica, né? E o outro a gente trabalha, na mobilizadora e na catártica, então são as 3. E nas 3, sempre a nossa atuação é clínica. Então quando a escola pede para que a gente faça o momento informativo, a etapa, nós trabalhamos de modo a tirar o estigma, que o suicida tem um estigma e que toda a família fica estigmatizada, mostrando que todo mundo, esse suicídio existe desde sempre, em todos os tempos, em todas as culturas. Então, o suicídio, na verdade, diz respeito a um ato da liberdade humana. A gente também mostra que os indícios e os sinais não são tão evidentes quanto é veiculado na mídia. E a indignação, ela pode acontecer, mas aquele momento era muito pessoal, por isso que aquilo acaba acontecendo de um modo muito particular. E com isso as pessoas têm dito para a gente que o fato de elas terem participado
daquela tarefa bem informativa, atuo para elas com uma psicoterapia, porque elas dizem que saem mais leve. Na etapa mobilizadora, a gente trabalha com roda de conversa, em que as pessoas mais perguntam, querem fazer comentários, elas querem ser ouvidas, né? E muitas vezes elas pedem também orientações. E na catártica a gente trabalha com arte. Então a gente faz dinâmicas, e essas dinâmicas, assim, elas falam de suicídio e as pessoas acabam, que estão envolvidas ou que pensam, elas representam de alguma forma aquela situação e aí ela representa de modo a que ela possa cometer o suicídio em cena e as pessoas também, principalmente nas escolas é onde isso acontece, e as pessoas relatam que foi muito bom para elas. Então todos podem compartilhar, todos os amigos podem saber do que está acontecendo e ter outra relação com aquela situação. Então está sendo muito gratificante, né? É um trabalho de formiguinha, né? Nós temos uma equipe formada por graduandos da psicologia, que são meus estagiários, tem bolsistas de iniciação científica. Nós trabalhamos com mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e com voluntários, todos psicólogos. E temos uma professora de arte e uma doutoranda em literatura. Que bonito trabalho, Ana, parabéns. Porque ao mesmo tempo que você forma essas pessoas, você ajuda a dar lugar no mundo e a trabalhar um tema tão importante, tão caro e tão dolorido. Muito bonito esse trabalho. É bacana mesmo. Quando você tem uma pessoa prestes a se jogar e que você chega e faz assim uma clínica psicológica, o que a gente trabalha ali é clinicamente. O modo como a gente fala Um gesto é o modo que a gente faz na clínica, exato. E que a pessoa sai é muito gratificante. Ela sai e vai com você para a tua sala. É muito bacana. É assim, você sai exausta, mas vale a pena. Essa pessoa, normalmente estudante de psicologia ou psicólogo, que vai atuar com as pessoas que estão prestes a se jogar, elas têm que ter duas características básicas. A primeira, ela não pode se desesperar. Ela tem que poder lidar com isso com muita tranquilidade, sabendo que ela está ali com uma pessoa, na maioria jovem, e que daqui a um segundo ela está se jogando. Então você tem que ter tranquilidade para até poder suportar essa situação caso ela venha acontecer. E isso a gente consegue, as pessoas atuam com bastante tranquilidade. E uma segunda questão é que é preciso que esse psicólogo tenha muita paciência. Paciência não é só com relação ao tempo, mas paciência para estar ali com o outro, para poder ouvir o que o outro tem a dizer, né? E até com relação ao tempo, para demorar o tempo que for necessário. Às vezes você fica com a pessoa ali 2h30, 3 horas, né? E que você não pode fazer de forma apressada, né? Então essas duas características são básicas. Eu diria 3, né? Ser psicólogo, eu acho que o psicólogo é o profissional preparado para essa escuta ao outro, né? O que mais a gente estuda é a arte de saber escutar, né? É preciso que esse psicólogo não se desespere, porque senão ele vai entrar na mesma atmosfera daquele que está desesperado, e que ele atue com muita paciência, com um pacientar que sabe aguardar o momento do outro. Esse pacientar é saber aguardar o momento do outro. Não impor nada. Não impor, não perguntar, nada de falar, você é tão jovem, não, nada disso. É assim, o que está acontecendo com você, que nesse momento você está pensando em desistir da vida. Porque ele está pensando, ele não desistiu, senão ele já tinha se jogado. Ainda tem uma abertura de possibilidade de encontro. A gente diz que ainda está na indecisão. E se está na indecisão, ele ainda pode tomar outra decisão que não seja se lançar. Ótimo, agradecemos demais sua participação aqui obrigada. Na rede conosco, que a rede possa te receber mais vezes, Tá bom. Em outras redes por aí, Brasil afora. Tá certo. Parabéns. Eu agradeço aí vocês terem decidido por mim. Com certeza, é imprescindível. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Prazer recebê-la.